Olá, depois de alguns dias sem postar sobre o Evangelho do dia, hoje domingo, ainda no domingo, normalmente a gente tem colocado nas manhãs logo cedo, mas não queria deixar de partilhar um pouco sobre o Evangelho de hoje. Então, o primeiro ponto é Mateus 16, 21, o início do Evangelho de hoje, que diz que Jesus começou a ensinar seus discípulos, que era necessário que ele sofresse muito por parte dos anciãos, chefes dos sacerdotes, escribas, fosse morto e depois ressuscitasse no terceiro dia. Era necessário que Jesus sofresse, morresse, para depois ressuscitar. Então, o sofrimento, a questão primeiro aí, primeiro ponto da meditação sobre o sofrimento, a necessidade de sofrimento. Jesus poderia nos ter salvo de outra forma? Sim, poderia. Mas no plano de salvação, Deus coloca, então, a realidade da cruz, do sofrimento. E nós nos deparamos com a realidade de cruz. Nós todos sofremos, Todas as pessoas do mundo sofrem, Mas a diferença de sofrer por amor ou unido ao sofrimento de Jesus e sofrer revoltando-se, esperneando, e não vai adiantar nada, não vai mudar nada, muitas vezes não muda nada, Então, o primeiro aspecto de aceitar o sofrimento, nos unir ao sofrimento. Jesus não era masoquista, mas Jesus passou pela cruz, Quando Jesus reza lá no horto: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não fala este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. O segundo aspecto desse mesmo versículo é que Jesus diz que deveria sofrer muito por parte dos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas. Então, quem são os seus anciãos, seus chefes de sacerdotes e seus escribas que lhe fazem sofrer hoje, A gente muitas vezes sofre por parte de autoridades, nos casos das autoridades judaicas naquele tempo, que fizeram Jesus sofrer muito, E sofreu na paixão, entregaram lá a Pilatos, e Pilatos manda crucificar e manda flagelar. Mas nós também, como autoridades, e muitas vezes fazemos as outras pessoas sofrer, às vezes sem necessidade, Então, o segundo aspecto do Evangelho é esse, Quem nos faz sofrer e por que elas fazem sofrer? Será que eles queriam simplesmente queriam maltratar Jesus porque queriam? Não, porque eles não queriam perder o prestígio, a autoridade, o sucesso que eles faziam lá diante do povo, E Jesus, de certa forma, tirava esse prestígio deles, Talvez fosse essa a razão, ninguém sabe aí as razões profundas de cada um. Mas não devemos fazer ninguém sofrer. Já bastam os sofrimentos que a gente recebe na vida, ainda mais esses que muitas vezes acontece de pessoas nos fazerem sofrer e também nós fazemos as outras pessoas sofrer, Que Deus nos livre, Ou se acontecer, pedir perdão a Deus por ser causa de sofrimento para outras pessoas. Um outro ponto a sério do Evangelho de hoje, muita riqueza, é sobre quem quiser salvar a sua vida neste mundo, quem quiser salvar a sua vida, o mundo inteiro vai perdê-la. E quem perder a sua vida neste mundo, vai ganhá-la. Então, os dois aspectos da vida que Jesus fala, só está falando de vida, mas a gente sabe, primeiramente, essa vida aqui. Quem quiser perder ou ganhar este mundo, esta vida aqui, vai acabar perdendo. Mas vai perder a vida eterna, Então, é preciso distinguir essas duas vidas que Jesus... A palavra no grego lá tem esses dois aspectos, de vida da alma da pessoa, A vida neste tempo, mas a vida eterna, É o final do versículo 26, quando Jesus pergunta e a pergunta lá fica sem resposta. Que poderá o homem dar em troca da sua vida? Se você ouvir simplesmente a pergunta, você entende trocar a vida aqui. Você só conhece essa vida, a maioria das pessoas só conhece essa nossa vida aqui. Então, ninguém quer perder a sua vida aqui, porque é o instinto de sobrevivência, Mas se a gente mudasse a pergunta para que poderá dar o homem em troca da sua vida eterna? Muda, completamente, Ninguém vai perder a eternidade
por causa de ninharias, de besteiras, de coisas poucas, né? A vida eterna tem um valor infinito, um valor de eternidade. Então, quando a gente medita nessa pergunta, que poderá o homem dar em troca da vida eterna? A gente se dá conta de que, de fato, nós temos uma outra vida. É o final do Evangelho que Jesus vai dizer que pedirá contas, sabe? Nós daremos conta, né, da nossa vida. O Filho do Homem, quando o Filho do Homem voltar, né, ele pedirá contas, né, desta vida, daquilo que a gente fez da nossa vida. Então, Santa Teresa diz, né, é justo que muito custe o que muito vale. Se a vida eterna vale muito, custa muito também, né? A porta estreita que Jesus fala, né, de buscar esforço, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, né? Então, são muitos pontos que a gente pode meditar nesse evangelho de hoje, né? Não dá para a gente partilhar muito, senão fica muito longo o vídeo, mas eu queria que a gente meditasse pelo menos nesses pontos aí, né? E outros que Deus possa lhe inspirar, né? Então, Deus abençoe, até amanhã.